quando você lê do 1 ao 13, nós temos os primeiros chamados de Deus. Nesse texto aí, qual foi o primeiro homem chamado? Abraão. Olha aí, vamos lá para o texto. Nós temos o primeiro homem chamado aí em Atos, no capítulo 7. Quem é o primeiro homem que é chamado aí? Abraão. Está aí no verso 2, como é que diz? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então, quando nós falamos dos primeiros chamados, o apóstolo, aliás, o doutor Lucas, ele está relacionando esse capítulo que eu coloquei aqui. É uma eloquente apologia de Estevão. Quando você olha para essa eloquência de Estevão, essa postura de Estevão, nós vamos analisar em primeiro lugar que antes de Estevão entrar em cena, ele está mostrando os primeiros chamados por Deus. E dentro da história bíblica, o primeiro homem chamado para representar Deus perante os povos, quem foi? Abraão. Ele, Deus eterno, chama Abraão, e para vocês terem uma ideia, primeiramente ele está em Harã, não é isso? Depois dos caldeus. Por que o autor faz questão de citar locais? É só uma questão geográfica? Não. É para mostrar que Deus não está atrelado nem à terra e nem à nacionalidade, porque Abraão não era judeu e Abraão nem morava em Jerusalém. Observem que aqui Deus já começa mostrando, e era essa, é muito interessante aqui, meus irmãos, quando o Estevão começa essa narrativa, ele já começa desconstruindo toda aquela ideia judaica de um apego ao patriotismo judeu, já começa a combater aquela ideia de que eles eram os melhores, vocês entenderam? Por isso que ele começa citando aí o texto bíblico, olha aí como é que diz aí. Primeiro, os pais habitavam, olha aí, verso 2. Diga aí. Estando o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Isso, então Deus primeiro apareceu a ele, não é isso? Agora, depois, como é que diz o verso 3? E verso 3, e disse-lhe: sai da tua terra, dentre a tua parentela, dirige-te à terra que eu te mostrar. 4, então saiu da terra dos caldeus, habitou em Harã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Então, antes de mostrar a outra terra, Deus primeiro se revelou a ele. Deus não mostra a outra terra antes dele se revelar, primeiro antes dele se revelar a Abraão. Ele só mostra a outra terra depois que ele já se revelou. Depois que Deus se revela. Então veja que o texto começa dessa maneira. Só que é uma coisa interessante. Esse texto, ele começa com a glória de Deus. Olha o verso 2, vamos lá. Verso 2. Isso. E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão. Então o texto começa falando do Deus da glória, que se manifesta, que se revela. Mas esse capítulo também vai chegar no final, verso 55, fechando com a glória. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. O que isto quer dizer, pastor Zé? Só pode entrar no chamado de Deus quem vê a sua glória. Quem não vê a glória de Deus não pode fazer a obra. Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, viu a glória de Deus. Ezequiel, no capítulo 1, viu a glória de Deus. Isaías, no capítulo 6, viu a glória de Deus. Só pode ir ao chamado quem vê a homem que não vê a glória de Deus, só vê a sua própria glória. Homem que não vê a glória de Deus não está pronto para enfrentar deserto, perseguição, calúnia. Homem que não vê a glória de Deus, a vidinha para ele está mensurada, circunscrita apenas no seu universo humano. Homem que não vê a glória de Deus é pobre. Homem que não vê a glória de Deus, ele pode ter erudição, mas é pequeno no mundo espiritual. Homem que não tem a glória de Deus, ele pode ser culto, pode ser pregador, pode conhecer hebraico, pode conhecer grego, mas sem ver glória de Deus, ele não tem coragem de deixar a sua terra. A gente diz assim: Abraão partiu sem saber para onde, mas antes de Abraão partir, o que foi que Deus fez? Se revelou a ele.
Deu para entender agora? Ou seja, você só pode partir e enfrentar tudo quando você vê o quê? Vê a glória. Porque a Bíblia diz, olha lá o verso 2, e o Senhor apareceu, não é isso? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai. O Deus da glória apareceu a quem? Sabe por que tem muitos obreiros que tem medo hoje do evangelho, que tem medo de enfrentar? Sabe por quê? É porque Deus nunca apareceu a ele. Ou seja, conhece Deus, fala de Deus, conhece Deus pela história, conhece Deus apenas por relatos, mas não tem experiência com Deus. E quem não tem experiência com Deus não tem um ministério ousado. Toda essa ousadia de Abraão de sair, de partir, sem saber para onde ia, é porque Deus o quê? Se revelou. E Soren Kierkegaard, ele disse que Abraão deu um salto no escuro porque conhecia o Deus da luz. Se tu não conheces o Deus da luz, tudo é escuridão para você. Tudo é escuridão. Então veja que nós temos aqui essa eloquência de Estevão, é porque ele conhecia a Deus. Então esse texto começa com glória e termina em... Quem quiser um ministério abençoado, olhe para cá. Tem muitos que estão começando sem glória, mas recebendo só glória humana. Bota para cá, Caio. A glória do dinheiro, a glória do poder, a glória da fama, a glória do status, a glória do reconhecimento. Tem glória do ministério, tem glória. Pode até receber placa. Placa de governador, placa de prefeito, placa, título não sei de onde. Tem glória na terra, tem glória na família, mas nunca viu o Deus da glória e nem tem a glória do ministério. Isso é um perigo, porque essas glórias levam a queda. A glória do ouro, a glória da fama, e aí termina até na glória da saia. Isso, aí por quê? Cai. Por que é o seguinte? Porque nós estamos mostrando aqui que a glória de Abraão, por que Abraão não vai fracassar? Porque ele viu a glória de Deus. Por que Isaías vai avançar? Ele viu a glória de... Quem vê a glória de Deus não fica atrelado na glória humana. Por que Estevão vai perder a vida? Porque ele viu a glória de Deus. Então veja, esse texto aqui começa com glória e termina com o quê? Veja que o ministério de Abraão começou com glória e vai terminar com o quê? E veja que Deus fez a promessa. Abraão não recebeu a herança, não é assim? Ele não recebeu, ele tinha uma promessa, não tinha? Mas ele recebeu a herança? Não, era para depois dele. Porém Abraão recebeu uma coisa, promessa. E quem recebe promessa caminha pelos olhos da... Nem que não receba coisa nesta terra, mas ele vive da promessa. Não, eu tenho uma promessa melhor. Ah, pode sofrer nessa terra, mas ele tem uma promessa maior no céu de glória. Então veja que Abraão viu a glória, e aqui Estevão começa com a glória e vai terminar falando do quê? Da glória. Mas aí nós vamos entrar na ideia central do texto, que é muito interessante aqui.